juntos novamente para seguirmos com o estudo maravilhoso do livro A Vida no Outro Mundo, escrito pela mediunidade de Caibar Schutel, transmitido por seus mentores e sua competência fantástica de visão espiritual. A ciência materialista. Observações. Lembremos que este livro foi escrito em 1932. Atualmente, a ciência avançou ainda mais em direção à física quântica, provando então que a matéria não é o que muitos creem, não é mais o que muitos acreditavam que fosse. Então, lembremos sempre que este livro está escrito para pessoas que tinham aquele conhecimento. Caibar não iria assustar ninguém com as realidades que viu. Vamos lá. O grande mal da nossa época é o materialismo deprimente que envolve as massas. Por toda parte, a descrença e a ignorância fazem vítimas, matando corpos e adormecendo almas. Mesmo no seio das igrejas que se dizem cristãs, não haverá talvez 10% de religiosos realmente que acreditam firmemente na sobrevivência. O materialismo penetrou no âmago dos corações e a ignorância lavra, tristemente obscurecendo os espíritos. Afinal, no que se funda o materialismo? Quais são os seus princípios considerados dignos de tanta consideração e obediência? Em uma palavra, o que é a matéria? A matéria é uma coisa inerte e tangível, composta de átomos. Diversos sábios acrescentam a indestrutibilidade e irredutibilidade à matéria, bem como a sua ponderabilidade e a sua ponderabilidade e a sua impondabilidade, o que levou Berthelot a dizer que esses atributos da matéria permaneceram registrados na história como um romance engenhoso e sutil. Como se sabe, a matéria era pouco conhecida, só se percebiam os seus três estados: sólido, líquido e gasoso. Foi em 1878 que o estudo da matéria recebeu o influxo mais positivo. Da mesma ocasião em que Dave fazia conhecer a dissociação dos compostos químicos por uma corrente elétrica. William Crookes, no seu trabalho sobre a física molecular, demonstrou a existência de um quarto estado da matéria, o metagasoso, ou seja, radiante, e acrescentou em suas conclusões que esse estado radiante é absolutamente material, concluindo por isso que a matéria não é senão um modo de movimento que passa do estado sólido ao etéreo de onde veio. Logo depois, o ilustre físico inglês Sir Oliver Lodge fez uma comunicação à Sociedade Real de Londres sobre a matéria, cujas conclusões assim ele resume. A evolução ou transmutação da matéria foi experimentalmente posta em evidência pelos fatos da radioatividade. Os átomos pesados dos corpos radioativos parecem desagregar e lançar no espaço átomos de peso atômico mais fraco. Eram para Lodge cargas iônicas que outros cientistas, entre os quais William Crookes, chamavam de elétrons. Por tudo isso se vê que a matéria não tem as propriedades com que brindaram os sábios do outro tempo. O seu estado primordial, o seu último estado, resume-se no éter. E como disse Sir Oliver Lodge, não se pode deixar de concluir que o éter é tudo, a fonte de que Deus se serve para criar tudo quanto existe, porque o éter, por si mesmo, não é inteligente, não passa de um reservatório infinito, eterno, de forças que se materializam e modelam e se desmaterializam, dependentes de uma vontade superior, de uma inteligência suprema, eterna, que chamamos Deus. Faço eu, a leitora, uma observação. Aqui, quando ele se refere a éter, é um estado da matéria, não é aquela substância química, certo? Que usavam no passado como anestesia. São coisas diferentes, embora tenham o mesmo nome.
Continuando. Se dermos uma olhadela nos trabalhos do Dr. Gustave Le Bon, veremos que, segundo a ideia desse ilustre homem de ciência, como em outros físicos, a matéria não é senão energia concretizada. E dizem os mais modernos que a matéria é luz coagulada. Luz coagulada. Vejam bem. Como se vê, os próprios materialistas têm perdido os seus princípios. Não relutam, entretanto, em afirmar, embora sobre as bases movediças, a realidade de sua doutrina, ou seja, a doutrina materialista. Mas o interessante é que cada um deles mantém teorias meramente pessoais e discordantes umas das outras. Uns acham que o organicismo, a histologia são suficientes para explicar os fenômenos vitais pelo mecanismo dos órgãos. Neste caso, entra em cena os efeitos das forças psicoquímicas, considerando a sensação, o pensamento, a vontade como uma propriedade dos neurônios. Outros são materialistas porque não concebem um espiritualismo de acordo com a ciência experimental que aconselha o estudo, a investigação, o livre exame. Esses são os epicuristas que afirmam post-mortem nihil est esque, ou seja, isso é do latim, traduzindo para o nosso português, depois da morte nada há, a morte é mesmo nada. Sem a mais ligeira noção de psicologia, olham indiferentemente todos os fenômenos objetivos e subjetivos que se vão verificando todos os dias em toda parte e, em face dessas manifestações inteligentes, se revelam conhecimentos muito superiores aos do indivíduo. Repetem loucamente o velho aforismo aristotélico de que nada há na inteligência que não haja passado pelos sentidos, como se esses conhecimentos tivessem sido recebidos pelo sujeito através de seus sentidos físicos e na existência presente. Eles não podem ver que este adágio, tal como aplicam, é absolutamente falso, princípio sem sanção da ciência, como também em filosofia. Em materialismo, felizmente, há em sua derradeira agonia. O materialismo acabará por falta de matéria. Combatido através dos tempos por inteligências de escola, como Voltaire, Malebranche, Leibniz, Swedenborg e muitos outros, o materialismo não pode deixar de ser dar por vencido em face dos fenômenos metapsíquicos e espíritas constatados atualmente pelos maiores sábios do mundo. O espiritismo chegou no tempo propício para escalpelar a ciência materialista, dissecando-lhe todos os nervos e fazer ver às gentes a impotência dos princípios que ela ensina, absolutamente contrários à veracidade dos fatos. Damo-nos por felizes em assistir a essa derrocada e concorrer, embora com minúscula parcela, para que breves sejam os dias em que as águas movimentadas da nova ciência que surge atingem as vorazes e insondáveis essa outra barca tripulada por piratas que vem levando a desolação ao mundo. Meus amigos, quem tem olhos de ver sabe muito bem que há muito mais além desta matéria perecível. Há muito mais. E quem quiser ver, está à prova aí, aos olhos de todos. Por hoje ficamos por aqui. Eu aguardo a todos no próximo capítulo.